Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando para mais uma aulinha da nossa disciplina de Cálculo 3, tá? Pessoal, a gente tem falado nas últimas aulas, nos últimos encontros, né? Um pouco sobre derivadas parciais, e essa aula nossa ela vai complementar, assim, dar um encaminhamento a respeito desse assunto, tá? Que é uma parte que estava faltando, a gente comentar que é importante também para entender os conceitos e entender o que vai seguir o próximo assunto, que é a parte que a gente vai calcular máximos e mínimos, tá? Bom, eu vou rapidamente revisar aqui o que a gente viu, tá legal? Então a gente sabe, pessoal, o seguinte, tá? Quando a gente tem uma função de mais de uma variável, aqui eu vou escrever bem geral, aqui eu vou pegar uma função de n variáveis, tá? Então tem uma função definida num domínio D do Rn, assumindo valores reais. Então essa função aqui é uma função f, eu vou escrever assim, ó, f, que depende de uma variável x1, x2, três pontinhos, xn, tá legal? Quando a gente tem uma função dessas, pessoal, a gente vai falar de derivadas desse tipo de função, a gente define um conceito, que a gente já falou sobre isso, chamado de derivada parcial, tá? Que nada mais é do que calcular as derivadas dessa função na direção dos eixos coordenados do espaço, tá legal? Então aqui é como se eu tivesse, por exemplo, essa função de n variáveis, eu tenho n derivadas parciais. Eu vou chamar assim, ó, df dx1, depois, deixa eu melhorar minha letra aqui, df dx1, eu tenho uma df dx2, tararam, até df dxn, certo? Então veja, a minha função ela está definida num domínio D que está contido num espaço n dimensional, tá? Então cada uma dessas derivadas ela vai ser uma derivada da função em relação a um vetor coordenado que é um vetor canônico. Eu vou chamar aqui de E1, né? No caso o vetor E1 ele é o vetor que ele teria 1 na primeira coordenada e 0 em todas as outras. É o que daria, digamos assim, a direção do primeiro eixo, tá? Essa outra derivada parcial, aqui, a derivada parcial em relação ao outro vetor, que eu vou escrever aqui, E2, que ele teria 0 na primeira coordenada, 1 na segunda, 0 no resto, daria a direção do segundo eixo, né? E assim sucessivamente, até a gente ter uma derivada na direção do vetor EN, né? O enésimo vetor canônico, que teria 1 só lá na última coordenada e 0 no resto. Então, é como se eu tivesse, né? Por exemplo, assim, se fosse no R3, né? Eu teria aqui, né? O vetor na direção do eixo X, um na direção do eixo Y, outro na direção do eixo Z, que a gente chama de IJK, ou E1, E2, E3, tanto faz, né? E1, E2, E3, ou IJK, tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa, ó, aquele I, J e K, tá? Que a gente já falou. Então, eu tenho uma derivada calculada na direção de cada um desses eixos, tá? De cada um desses vetores. Então, eixo x, eixo y e eixo z. Isso vale para qualquer dimensão, tá? Vale para qualquer função. Então, o que a gente fala mais aqui, pessoal, no nosso caso, né? O que é mais importante para a gente são as funções de duas variáveis, tá? Duas ou três variáveis que a gente fala mais. Então a gente já comentou, né, que eu vou ter no caso então para as funções de duas variáveis uma derivada parcial em relação a x e uma derivada parcial em relação a y, tá legal? E aí, quando eu calculo isso aqui, ó, eu vou fazer um desenho para a gente entender, tá? Então agora eu estou particularizando aqui para quando eu tenho uma função que tem um domínio aqui no plano, tá? Então vou fazer um desenhozinho aqui do R2 e vamos escolher um ponto P. Vou marcar um pontinho P aqui, ó. Então esse ponto P aqui, então isso aqui é o domínio da função, tá? É o R2. Então tem um eixo X, um eixo Y. E o que a gente já discutiu? A gente já discutiu o seguinte, que a partir do ponto P, tá legal? Eu
olho a variação da função na direção do vetor y, que é a própria direção do eixo x, tá legal? E aí o que mais que eu faço? Eu olho, deixa eu pegar outra cor aqui, vou apagar o meu P, depois eu vou escrever ele ao lado aqui para não atrapalhar. Olho a variação da função na direção do vetor j, que é a direção do eixo y, tá legal? Isso partindo desse ponto P aqui, tá? Então, a derivada parcial, o que que ela é? Eu imagino como se eu estivesse aqui em cima do ponto P, e aí eu caminho aqui, tá vendo? Ó? Eu caminho na direção desses vetores, e eu olho a minha função, né? Que é uma função que está definida aqui, ó. Essa função f, ela está definida aqui, certo? E ela está assumindo valores reais, certo? Ela tem aqui, está assumindo valores na reta. E aí o que que eu olho? Aqui é como se fosse o f do p. Eu olho o quanto a minha função está variando, ou seja, está crescendo ou está decrescendo a partir do momento que eu estou me movimentando, tudo bem? Partindo do ponto P na direção dos vetores I e J. Então, no caso da derivada parcial em relação a x, eu tenho a variação na direção do vetor I, certo? Que é a direção do eixo x. E a derivada parcial em relação a y, que é essa aqui, eu tenho a variação na direção do vetor j, que seria o eixo y, tá? Como está indicado aí na própria notação da derivada. Beleza, tá? Então, o que que a gente imagina? A gente imagina o seguinte, ó. A gente imagina que a partir do ponto P, a gente escolheu essas duas direções, e aí vamos entender essas direções como se elas fossem as direções canônicas, tá? Então eu vou até escrever aqui, ó, que essas derivadas parciais a gente pode chamá-las de derivadas canônicas, tá? Que são as derivadas tipo padrão da função, tá legal? Porque são feitas, né, utilizando-se a própria direção dos eixos, tá legal, pessoal? Só que se a gente pensar, assim, a gente imaginar, a gente poderia, né, se tivesse um pouco de liberdade, olhar tipo assim, ó, vou imaginar como se eu tivesse uma circunferência aqui, tá vendo, ó? E aí você pensa que você está aqui em cima desse ponto, assim, ó, e que aí você tem tipo uma bússola, entendeu? E que aí você poderia andar, ó, na verdade em diferentes direções, tá vendo, ó? A gente poderia andar em diferentes direções, tá? E ao invés de calcular, né, então eu vou escrever aqui, ó, tá? Então, ao invés de calcular, né, vou escrever assim, ó, calcular uma derivada, né, na direção do eixo x ou do eixo y, né? Escolher a direção de outro vetor u, tá legal? A direção de outro vetor u, que não seja a direção canônica, as direções canônicas dos próprios eixos, do eixo x ou do eixo y, tá legal? E aí, então tá vendo, pessoal? Então é como se eu escolhesse aqui, eu vou tentar destacar aqui no meu desenho, ó, um outro vetor para calcular a derivada diferente dos vetores que são paralelos aos eixos, tá legal? E aí a gente tem então toda uma possibilidade de direções para calcular agora a variação da função, como se fosse o ponteiro do relógio de uma bússola, né, em que a gente tem a liberdade de escolher qual é o vetor que a gente vai, tipo assim, ver essa variação da função, né, vai analisar a variação da função, que não seja nenhum dos dois vetores canônicos. E aí então, pessoal, o que a gente vai ter então é um conceito, né? A gente cria um novo conceito que ele é chamado de derivada
direcional da função f, tá legal? Derivada direcional da função f, belezinha? E a gente vai discutir um pouco mais o que significa esse conceito. Então a ideia é bem intuitiva, como né, eu já adiantei aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, a notação dessa derivada direcional vai ser a seguinte, ó. A gente vai escrever assim, d. Aqui embaixo eu vou escrever um vetorzinho u. Da função f calculado num ponto AB, certo? Aqui do lado, então, ó, eu vou fazer uns desenhos para a gente entender o que são esses elementos. Então, ó, de novo, imaginando que a minha função é uma função de duas variáveis, tá? Definida no plano. Poderia ser de 3 ou de 4, a ideia é a mesma, tá? Então, o que eu tenho? Primeiro elemento, ó. Eu tenho um ponto P, que é o ponto que tem as coordenadas A e B. O ponto que tem as coordenadas A e B. Então, digamos que esse é o ponto de partida que a gente vai usar para calcular a derivada direcional, tá legal? Então, o ponto P é o que aparece aqui, ó, né? São ele que dão as coordenadas. Eu poderia ter escrito aí DUF em P também, né? P maiúsculo, tudo bem? Então, eu tenho esse ponto que é o ponto de partida. Aí, a gente vai escolher a direção, tá? A direção, ela vai ser dada pelo vetor U. Então, o que significa? Significa que a partir desse ponto P, tá legal? Eu vou escolher um vetor, que eu vou chamar ele de U, tudo bem? E aí, a derivada, ela vai ser calculada olhando o quê? Olhando a direção desse vetor, tomando-se em conta a direção desse vetor. Então, o U, que é o que está aqui, ó, é o que vai dar a direção da derivada. E, obviamente, que definida, né? Definido nessa região do plano, né? Então, isso aqui, tipo assim, né? Eu tenho aqui um domínio D. Nesse domínio, eu tenho definido uma função f, que é uma função de duas variáveis, né? Tá levando os valores lá na reta. Vou escrever um f de p aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver como que essa função varia, ou seja, eu vou analisar quais que são as variações nos valores da função f, tá legal? Quando eu considero a direção do vetor U para caminhar. Tudo bem? Como se eu tivesse pego uma bússola e eu tivesse escolhido a direção do vetor U. Então, vou mudar a cor aqui da função, ó, certo? Como se ela fosse aqui o nosso terceiro elemento. Então, você lembra sempre disso. Eu tenho a função, o ponto e a direção que eu vou escolher para calcular a derivada da função, certo? Então, isso aqui constitui os elementos da derivada direcional. Então, pessoal, uma observação importante aqui, eu vou primeiro fazer a conta, tá? Então, eu vou imaginar, ó, que esse nosso vetor U, vou escrever ele aqui, ó. Vou imaginar que o vetor U, ele tem coordenadas, vamos assim escrever, ó, U1, U2, tá? Então, no vetor do plano, ele tem dois números aí que são as duas coordenadas, as duas componentes dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar como se fosse essa reta aqui, ó, que é dada pela direção do vetor U, ó, como se fosse essa reta aqui, certo? E aí nós vamos caminhar em cima dessa reta, seguindo o sentido do vetor, obviamente, né? Então a ideia é que nós vamos fazer assim, ó, eu vou pegar a partir do ponto P e eu vou fazer a seguinte equação, ó. Então, olhando aquela reta ali do meu desenho, ó, eu vou fazer assim, partindo do ponto P, somado com o incremento que eu vou chamar de H, multiplicado pelo vetor U, tá legal? Aí esse H aqui, ó, eu estou imaginando que esse H tende a zero, tudo bem? Que esse H ele fica pequeno para a gente poder calcular a derivada. E aí a gente faria como se fosse um limite, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar
Vou colocar um x aqui, ó, x igual a isso. Então vou colocar aqui ó, os números, substituir, vai ficar assim, ó, x igual. Quem que é o ponto P? O ponto P eu já falei que ele tem coordenadas A e B, somado com H, que multiplica o vetor U, que tem coordenadas, desculpe, é o 1 e o 2, estou confundindo aqui, o 1, o 2, belezinha? Joia, pessoal. Então, ó, deixa eu tentar diminuir um pouco aqui para não perder o desenho. O que nós vamos fazer? Essa reta, então, que vai me dar a direção, né, que eu vou calcular a derivada, ela vai ser assim, ó, na primeira coordenada você vai ter A somado com H, vezes a primeira coordenada do vetor, que é o 1, e na outra você vai ter B somado com H, vezes a segunda coordenada do vetor, que é o 2, certo? Isso aqui, ó, esse negócio aqui, ele é uma função x de H, e esse cara aqui é uma função y de H, tá vendo? Que tá dando as coordenadas. Então, o que nós vamos fazer? A derivada direcional da nossa função, ela vai ser calculada assim, ó. Vamos colocar a definição aqui. Definição. Vai ser o limite quando h tende a zero, tá legal? Da minha função f calculada. Então, você tá vendo? Ó, é como se eu tivesse, vamos olhar no desenho aqui, ó, como se eu tivesse, tá vendo que eu parti do ponto P, tô sendo redundante aqui, parti do ponto P, e aí eu andei um pouquinho na reta, tá vendo? Ó? Então aqui quando eu peguei um H pequenininho, é como se eu tivesse andado um pouquinho. Então eu vou comparar, ó, tipo assim, quanto a função vale nesse ponto, menos quanto ela vale no ponto de saída, que é o P, tudo bem? Aí eu vou calcular essa variação. Então vai ficar assim, ó, limite quando h tende a zero, de f calculado enquanto a mais h vezes o 1, b mais h vezes o 2. Então aqui, ó, é a coordenada do ponto. Então deixa eu só escrever de novo aqui, ó. Então o ponto P é o ponto de saída, certo? E esse ponto aqui da frente é como se fosse o ponto x, que é o ponto da reta, tá? Então é como se eu tivesse andado um pouquinho para frente e eu vou comparar o quanto a função está variando de onde eu saí para o quanto eu andei para frente, seguindo a direção do vetor U. Por isso que a derivada é direcional, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, limite quando h tende a zero, de f de a mais h vezes o 1, b mais h vezes o 2, tá legal? Ou seja, esse é o ponto x que está na frente, ó, que eu já destaquei ali no desenho, menos f calculado em AB, que é o ponto inicial, tá legal? Dividido por H. Então, pessoal, quando esse limite aqui existe, a gente consegue calcular ele, é esse resultado aqui, tudo bem? O valor desse limite que a gente vai chamar de derivada direcional da função f, né, calculada no ponto AB, na direção do vetor U. Tá legal? Muito bem. Mas assim, né? Em termos práticos, né, quando a gente for calcular a derivada direcional, nós não vamos ficar, né, calculando esse limite, tudo bem? Toda vez que a gente for calcular a derivada direcional. E aí o que eu vou fazer? Eu vou comentar com vocês rapidamente, certo? Uma maneira, uma formulazinha, tipo uma justificativa de por que essa fórmula funciona, né? Que aí a gente vai usar para calcular as derivadas direcionais quando aparecer nos exercícios, nas contas que a gente for fazer, tá? Então, ó, tendo em mente essa definição do limite, eu vou pedir para vocês considerarem o seguinte, ó. Eu vou chamar de... Vamos pegar uma letra aqui. Vamos chamar de, sei lá, de... Oh, meu Deus do céu, me falhou agora aqui. Vamos pegar uma letra grega. Vamos chamar de delta de h, a função que é definida pelo seguinte, ó. Ela é f calculada em a mais h vezes o 1, b mais h vezes o 2. Então lembra assim, ó, o a e o b, eles estão fixados e o 1 e o 2 também estão fixados. Por quê? Tá vendo, ó? Eu tinha aqui, ó, o ponto, né? De novo aqui o ponto P
e o vetor u, certo? Então isso aí não muda. Então o que está variando nessa função nossa aqui? O que está variando é a variável dela é h, certo? Ó, é o h. Então essa função aqui, delta de h, ela é uma função de uma variável, tá legal? Função de uma variável. Ou seja, é uma função lá do cálculo 1, certo? Lá do cálculo 1. Então, esse tipo de função, quando a gente vai calcular a derivada dela é delta', certo? É uma derivada linha. Então, eu vou tentar aqui calcular delta' de h, tá? Isso aqui a gente vai fazer usando a regra da cadeia, tá? Por quê? Porque essa função, ela é uma função composta, tá vendo? Ó, eu tenho a função f do lado de fora e do lado de dentro, ó, eu tenho as funções, tá vendo? Que eu chamei de x de h e y de h, que são essas aqui, ó, que estão no argumento. Então eu tenho f por fora e as funções tipo x e y, que são as funções coordenadas, vamos assim dizer, que é o que dava a direção da reta. Lembra aqui, ó, dessa reta aqui que eu estou calculando a derivada direcional. Muito bem, ó, então vamos lá. Então, regra da cadeia, a gente começa tipo por fora, né? Então tinha um professor que falava assim que é igual descascar cebola, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar derivando a função que está mais para fora. Quem é essa função? Essa função é a f, correto? E a f é uma função de duas variáveis. Então a gente vai começar derivando ela em relação a x. Vai ficar assim, ó, derivada da função f em relação a x, calculada no ponto, que no caso aí é o ponto AB, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso multiplicado pela derivada da função aqui, que está na primeira coordenada, x, que eu vou chamar de x' de h, tá legal? E aí, como eu ainda tenho a derivada em relação a y, eu vou somar, vai ficar assim, mais a derivada da f em relação a y, certo? Calculada também no ponto AB, multiplicado por quem? Pela derivada da segunda função coordenada, que é y' de h. Então, lembrando, ó, que essa função que apareceu aqui primeiro é a função x, essa função aqui é a função y, tá? Então, é como se eu estivesse derivando por fora e aí multiplicando pela derivada do que está dentro, tá vendo? X' e y', tá? Muito bem. Eu não preciso ficar muito preocupado com essa conta não, tá? Só estou fazendo ela aqui para justificar o porquê da fórmula, mas na prática a gente não precisa fazer isso, tá? Então o que acontece? Ó, vamos olhar para essas funções. A função x ela é a somado com h vezes o 1. E a função y é b somado com h vezes o 2. Estou olhando como função de h, como eu já disse, né? Então veja, o a é constante, é um número, aí eu tenho o h multiplicado por outro número. Como eu estou derivando em relação a h, o resultado dessa derivada aqui, ó, do x' de h, é o próprio o 1, que é o número que multiplica o h, ou seja, uma constante vezes h. Quando você tem constante vezes a variável e deriva, o resultado é a constante, né? É tipo a derivada de 2x. Quanto que dá? Dá 2, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, derivada da f em relação a x, calculada no ponto AB, multiplicado por quanto? Por 1, somado com a derivada da f em relação a y, calculada no ponto AB. Aí a derivada da y, a função y', certo? Pelo mesmo motivo vai dar u2, que você tem b mais u2 vezes h, né? Derivou em relação a h, fica constante, está multiplicando é o u2. Aí tá vendo? Ó, esse resultado aqui é o que a gente vai usar para fazer a conta, tá? E aí, o que eu estou fazendo então? Para calcular a derivada direcional, que é, né, essa derivada da função delta, essa delta', nós vamos multiplicar as derivadas parciais, tá vendo? Ó? Derivada parcial em relação a x pela primeira coordenada do vetor que dá a direção da derivada direcional. E aí eu vou ter a segunda derivada parcial, que é a derivada em relação a y, multiplicado pela segunda derivada parcial, desculpe, pela segunda componente do vetor u, que é o u2, tá? Então, se a gente lembrar lá de geometria analítica, certo? Se a gente lembrar lá de geometria analítica, essa conta aqui ela tem um nome, certo? Ela chama produto escalar.
Tudo bem? Ó, isso aqui é um produto escalar. Quando você pega dois vetores e multiplica as coordenadas desses vetores e você soma o resultado, tá? Então, é o produto escalar, então eu vou reescrever aqui para concluir. Ó. Então, ó, quem que é a derivada direcional, né, na direção de U, da função f calculada num ponto AB? Isso aqui vai ser um produto escalar de quem? Ó, um vetor que tem as coordenadas que são as próprias derivadas parciais. Derivada parcial da f em relação a x, calculada no ponto AB. Derivada parcial da f em relação a y, calculada também no mesmo ponto AB. Então isso aqui, ó, é um primeiro vetor. E o outro vetor é o próprio u, que tem as coordenadas, vou escrever aqui, ó, o 1 e o 2, certo? Então isso aqui é o vetor u da direção. E aí, meus queridos, já aproveitando o gancho, que eu até já falei disso, né? Nas listas e tal, quem que é esse vetor aqui, ó, cujas componentes são as próprias derivadas parciais? Esse vetor, ele é muito importante, tá? E ele é chamado, ele tem um nome especial, ele é chamado de vetor gradiente ou só de gradiente da f, tá? Então, o gradiente da função f calculado, né, no ponto P, que tem coordenadas AB, ele é justamente esse vetor aí, ó, que apareceu. A gente escreve assim, ó, gradiente da f em P. Tá legal? Ou gradiente da f em AB, tanto faz, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que a derivada direcional, ó, o que ela é? Ela é o produto escalar do gradiente da função, certo? Calculado aí no ponto, tudo bem? Lembrando que o ponto P tem coordenadas AB, multiplicado pelo vetor U. Produto escalar, então, do gradiente da função pelo vetor U, tá? Então, isso aqui, ó, só de novo, isso aqui é produto escalar, tá bom? Então, é isso que a gente vai usar, pessoal, essa formulazinha que a gente vai usar para calcular, tá? Vou até colocar um quadradinho aqui, uma moldurazinha, para calcular a derivada direcional quando esse negócio aparecer nos exercícios aí, e vai ter na nossa listinha isso, tá? Então, só uma observação importante nesse momento, ó, observação. Veja, vocês concordam comigo assim, ó? Suponha que eu pegue aqui o ponto P e eu vou pegar aqui um primeiro vetor U, tá legal? Partindo do ponto P. Eu poderia pegar, em termos de direção, um outro vetor que tivesse a mesma direção do vetor U, só que se ele fosse tipo assim, um pouquinho mais comprido, entendeu? Como se fosse aqui um vetor U estrela, sei lá, certo? Então, observe que esses dois vetores aqui que eu desenhei, eles têm a mesma direção, tá legal? Eles têm a mesma direção. Não é porque eles estão definindo uma mesma reta, tá? Estão definindo uma mesma reta aqui, ó, né? Eles são múltiplos, são paralelos. E aí, vocês concordam que eu poderia ter, então, como se fossem duas derivadas direcionais? Eu poderia pegar uma derivada direcional aqui em relação ao U da função e eu poderia pegar uma derivada direcional em relação ao U estrela da mesma função, certo? E aí, como eles têm a mesma direção, o resultado aqui, ó, teria que ser igual, na verdade, para fazer sentido, não é? Então, para eliminar esse problema aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar sempre, na derivada direcional, um vetor que ele seja unitário. Até por isso que a gente usa a letrinha U, tá? O que significa o vetor unitário? Significa que a norma desse vetor U tem que valer 1, ou seja, que o comprimento desse vetor ele vale 1, tá legal?
Então, no caso aqui, se eu pegar um vetor maior, no caso o estrela, eu não calculo a derivada direcional usando ele, certo? Eu calculo a derivada direcional usando o vetor que está na mesma direção, só que ele tem que ter necessariamente comprimento 1, tá? Então, o que eu estou tentando explicar para ser mais prático? Para ser mais prático, supõe que o exercício ele fale assim para vocês, ó, por exemplo, calcule tarará, a derivada direcional, etc e tal, né? Tem um enunciado aqui antes. Aí o cara fala assim, ó, na direção do vetor u, que é, por exemplo, o vetor 2, sei lá, 2, 1, certo? O vetor 2, 1. Aí eu pergunto assim, esse vetor 2, 1 aqui, ele é unitário? Então o que significa? Eu estou perguntando assim, esse vetor ele tem comprimento igual a 1, certo? Aí eu venho aqui e calculo a norma desse cara, ó. A norma é a mesma coisa que comprimento, né? Aí você vem aqui, eleva as coordenadas ao quadrado, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado somado com 1 ao quadrado. E aí você extrai a raiz quadrada. Quando você faz isso, você vai ver que o resultado é a raiz de 5, que dá a raiz de 4 mais 1, raiz de 5, né? Não é não? E aí você, obviamente, percebe que isso aqui não é 1, não é? Então, o vetor é unitário? A resposta é não, ele não é unitário. Ah, professor, mas aí não dá para fazer o exercício porque o vetor não é unitário? Perdão, calma aí. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, para não perder a direção que esse vetor aqui dá, porque veja, apesar dele não ser unitário, ele determina uma direção. E eu posso calcular a derivada direcional em qualquer direção, certo? Partindo do ponto P. Então, como é que eu faço para aproveitar esse resultado? Eu vou pegar o vetor u e eu vou normalizá-lo, ou seja, eu vou dividir as coordenadas dele pela norma dele, de modo que ele fique com norma igual a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar para calcular a derivada direcional uma coisa que a gente chama que é o versor que está na direção do u, que é o quê? O u dividido pela norma dele. Vamos pensar assim. Simplesmente o que eu faço? Eu pego 2, divido por raiz de 5 e eu pego 1 e divido por raiz de 5. Assim, ó. Então tá vendo? Eu peguei as duas coordenadas, que era 2 e 1, e eu dividi elas pelo raiz de 5. Ah, professor, mas qual que é o efeito disso? Esse cara aqui, ó, esse vetor novo, agora sim, esse cara aqui tem comprimento 1. Se você calcular o comprimento dele, vai cancelar, né? O 5 com o 5 que vai aparecer embaixo, o comprimento vai dar 1. Então, esse cara aqui, agora ele é unitário. Ele é unitário. E o que ele tem de bom? O que ele tem de bom é que ele está na mesma direção do U, porque ele é um múltiplo dele, certo? Então, gente, fica a dica aí quando a gente for fazer os exercícios, isso vai aparecer para ter cuidado, tá? De pegar o vetor sempre unitário, ou seja, é como se nessa brincadeira aqui, ó, que eu falei aqui em cima, cadê meu desenho? Tá vendo aqui, ó? Nesse esquema aqui que eu falei, nessa circunferência aqui, a gente estivesse pegando uma circunferência em volta do P que tivesse raio constante igual a 1. Ou seja, você pode pegar qualquer vetor que está aí, só que o vetor ele tem que ter comprimento igual a 1. Você não pode variar o tamanho do vetor para você ter um padrão nos resultados, beleza? Meus queridos, vamos então fazer um exemplo do próprio livro do Stewart, dessa parte. Ele fala assim, ó, calcule a derivada direcional da função f, que é dado pela expressão x² vezes y ao cubo menos 4y, no ponto 2 menos 1, na direção do vetor u, que é dado por 2i mais 5j. Tá? Então, de novo, para a gente calcular a derivada direcional, o que a gente precisa? A direção do vetor em que eu calculo a derivada, que é o u, saber quem é a função e saber em que ponto que eu estou calculando a derivada, certo? Então, o que nós vamos fazer? Usando a formulazinha que a gente acabou de deduzir. Eu vou calcular o gradiente da função no ponto P e eu vou fazer produto escalar pelo vetor u. Só que aí esse vetor u aqui, ó, cuidado, tá legal? Cuidado. Oh, caramba.
Cuidado. Cuidado porque esse vetor, ele tem que ser o quê? Unitário, tá legal? Esse vetor, ele tem que ser unitário. Quando eu venho aqui e olho para o meu vetor U, esse vetor aqui, ele é unitário? Não, ele não é unitário, tá bom? Só um comentário, pessoal, quando dá o vetor assim 2i mais 5j, tá? Isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, é o vetor 2, 5, tá? Dá na mesma, tá bom? Então esses números que aparecem aí são as coordenadas. Se você calcular a norma, ó, desse vetor U, quanto que esse negócio aqui vai dar? Vamos calcular. Pega as coordenadas, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz quadrada. 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, raiz. Então vai dar raiz de 4 mais 25, o resultado vai ser raiz de 29. E é isso mesmo, raiz de 29. Tá legal? Que obviamente que é um número diferente de 1, tá? Isso aí não dá 1. Então esse vetor ele é um vetor mais comprido, ele tem mais comprimento do que o que eu preciso. Então qual que é o truque que a gente vai usar? Caramba, peraí. Perdão, gente. O truque que a gente vai usar é normalizar o vetor, certo? Então, o que nós vamos fazer? Para fazer o cálculo da derivada direcional, como o vetor precisa ser unitário, eu vou usar esse vetor aqui, ó, que é o vetor 2 dividido pela raiz de 29 e 5 dividido pela raiz de 29, certo? Esse cara aqui, que seria o normalizado do vetor U, agora ele está beleza, porque agora ele vai ter comprimento 1 e ele vai estar na direção, a mesma direção do vetor U, que é um múltiplo, né? Então já acertamos aí um probleminha que a gente já identificou na saída. Então vamos fazer a conta, ó. Para calcular o gradiente, nós vamos calcular as derivadas parciais, ó. Então vou fazer aqui. Derivada parcial da f, vamos usar aquela notação diferente, ó. Derivada parcial da f em relação a x. Vou colocar fx. Então, pegamos a expressão da função, olhamos o x como a variável, né? E o y como constante. Então, começa a derivada, fica assim, ó, 2x, que é a derivada do x ao quadrado, multiplicado por y ao cubo, que agora está funcionando como constante, e a derivada do menos 4y dá zero, certo? Porque não tem x. Então, estou calculando a derivada em relação a x, essa parte vai dar zero. Agora eu vou fazer a derivada da f em relação a y. Então vamos lá, ó, x² vai funcionar como constante, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, a derivada do y ao cubo vai ser 3y ao quadrado. Então já vou escrever assim, ó, x ao quadrado, né, 3x² y ao quadrado, e a derivada do 4y, do menos 4y, vai dar menos 4 em relação a y. Beleza? Joia. Mas, pessoal, ó, eu deixo desse jeito? Não deixo, porque eu quero o gradiente da função aonde? Ó, no ponto P. Então eu tenho que substituir, ó, nos valores do ponto. Então eu vou trocar aqui, né, o x por 2 e o y por menos 1. Então vai ficar assim, ó, a derivada parcial da f em relação a x calculada agora no ponto P, que é o que me interessa. Vamos trocar o x por 2, ó, vai ficar 2 que multiplica 2, multiplicado pelo y, que é menos 1 elevado ao cubo. Esse resultado aqui vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1 elevado ao cubo é menos 1, então isso aqui vai dar menos 4, tá? Então essa é a derivada parcial da f em relação a x, calculada no ponto P. Agora eu vou fazer a derivada parcial da f em relação a y, calculada no ponto P. Mesma coisa. Então, ó, 3 que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado ao quadrado, cuidado com, né, o sinal, menos 4. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Ó, 3 vezes 4 aqui vai dar 12, né? O menos 1 ao quadrado vai dar 1, então aqui vai dar 12 menos 4. O resultado vai ser 8, se eu não errei conta, beleza? Então, temos aqui o gradiente. Então, posso escrever agora assim, ó. Quanto que vale o gradiente da minha função f calculada no ponto de interesse, no ponto P? Ele vale quanto? Ele vale menos 4 na coordenada x e vale 8 na coordenada y. Lembrando que as coordenadas são as derivadas parciais que a gente acabou de calcular. Então a gente já tem os elementos para poder terminar a conta. Então para terminar, ó, vamos fazer aqui. Derivada direcional
na direção do u da minha função f calculado no ponto P. Quanto que isso aqui vai dar? Produto escalar, lembra? Então, o que é o produto escalar, pessoal? Produto escalar, eu vou escrever aqui, ó, menos 4, 8, produto escalar, vou até destacar aqui, com o vetor normalizado, tudo bem que ele tem que ser unitário. 2 dividido por raiz de 29, 5 dividido por raiz de 29. O que é o produto escalar? Produto escalar a gente multiplica a primeira coordenada do primeiro vetor pela primeira coordenada do segundo vetor e depois faz a mesma coisa, multiplica esse por esse. E aí a gente soma, tá? Então vai dar assim, menos 4 vezes 2 vai ser menos 8 dividido pelo raiz de 29. E aí 8 vezes 5 é 40, então aqui vai dar mais 40 dividido por raiz de 29. Então, como o denominador aqui é igual, né? Eu coloco tudo no mesmo denominador, que é a raiz de 29. 40 menos 8 é 32. Então, vai dar 32 dividido por raiz de 29. Então, resposta do nosso exercício. Quanto vale essa derivada direcional? A derivada direcional vale 32 dividido por raiz de 29. E esse número, pessoal, dá aproximadamente 5,9, 5,94, tá? Quem quiser fazer aí na calculadora, ó, tá? Vou então deixar aqui para ter mais noção desse valor, belezinha? Então, gente, ó, repara no seguinte, tá? Vou fazer algumas observações, A derivada direcional, tudo bem? Esse conceito que a gente está aprendendo agora, apesar dela ser calculada usando um vetor, que é o vetor u, o resultado dela é um número, tá? Então, vou escrever aqui, ó, a derivada é um número, tudo bem? Então, matematicamente, quando você resolve essa conta, o resultado dá um número real, certo? Não dá uma matriz, não dá um vetor, não dá nada, uma função, dá um número real. Então é importante a gente entender que como esse negócio aqui dá um número, a gente tem condição o quê? De comparar, tá legal? Os valores de derivada direcional, não é? Porque você pode perguntar assim, então por exemplo, vamos pensar assim, eu tenho uma função f, eu calculei ela, a derivada direcional na direção do vetor u, dessa função num determinado ponto P, o resultado, por exemplo, deu 15, tá legal? E aí eu peguei a mesma função, eu calculei a derivada direcional na direção agora de um vetor V para o mesmo ponto P, tá vendo? Para o mesmo ponto P aqui, ó, para o mesmo ponto P. Eu só troquei o vetor, ó, troquei o U pelo V. E aí o resultado dessa conta, por exemplo, deu 4, certo? Aí eu pergunto assim, em que direção a função vai crescer mais, comparando os dois, tá? Então, em que direção a função f ela cresce mais, vamos pensar assim, né? Partindo do ponto P, obviamente, né? Na direção do U ou na direção do V? Aí o que você vai fazer? Você vai comparar esses valores. Ou na direção do U a variação é 15, na direção do V a variação é 4, ou seja, então observa que quanto maior for o número, maior vai ser o crescimento, porque esse número representa o crescimento da função. Então aqui a resposta seria o quê? Na direção do vetor U. Por quê? Porque o 15 é maior do que o 4, tá legal? O 15 é maior do que o 4. Aí, então já dá para a gente pensar em coisas que a gente pode fazer para não confundir os resultados quando a gente está fazendo continhas, tá bom? Joia. Deixa eu agora falar mais alguma coisa, para a gente entender melhor, vou relacionar a derivada direcional com esse vetor gradiente, beleza? Muito bem, pessoal, Então nós acabamos de ver, fizemos até um exemplo aqui, que a derivada direcional, vamos escrever derivada na direção de um vetor u da minha função f calculada em p. Definimos, comentamos na prática, como que a gente faz a conta?
o gradiente da função f calculado nesse ponto P, tá? Às vezes eu esqueço de colocar a setinha, tá, pessoal? Mas não tem problema não. Produto escalar, ó, produto escalar com U. Então, repara que eu estou frisando bastante esse negócio aqui do produto escalar, né? Porque isso aqui é importante. Produto escalar. Jóia. Então, pessoal, lembrando do produto escalar, certo? De como que esse negócio é calculado, lá da geometria analítica, a gente sabe que tem uma maneira de calcular o produto escalar que envolve o ângulo entre os dois vetores, né? Então, tipo assim, ó, eu tenho, por exemplo, falando em geral aqui, tá? Estou falando em geral. Vou desenhar um vetor V aqui. Aí não interessa se eles são unitários ou não, tá? Então isso que eu estou falando vale em qualquer situação. E vou colocar aqui um vetor U, joia? Um vetor V e um vetor U, beleza? Esses vetores aqui, eles vão definir um ângulo θ, tá bom? Eles vão definir um ângulo θ, que é um ângulo medido aqui, né? Sempre é o ângulo menor do que 180 graus, aí que está entre o U e o V, beleza? E aí tem uma maneira alternativa, deixa eu colocar W aqui, ó, porque o U já está lá na minha conta. Tem uma maneira da gente calcular o produto escalar que envolve o cosseno desse ângulo θ. E é a seguinte expressão, ó. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no livro de GA, ou dá uma pesquisada que vai ver que essa fórmula aqui é bem importante, ó. Então, o produto escalar, ele vai ser assim, ó, vou escrever aqui, depois eu vou substituir lá na minha fórmula, ó. V escalar W, ele é assim, ó, a norma do V vezes a norma do W vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, que eu chamei de θ, né? Que é o que está aí. Então, isso aqui é uma fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula, que ela vale sempre, tá bom? Então, desse tipo de fórmula, você pode tipo assim, concluir coisas tipo assim, ó. Se o produto escalar de dois vetores, sei lá, é positivo, eles formam um ângulo agudo, entendeu? Se o produto escalar é negativo, eles formam um ângulo obtuso. Se o produto escalar dá zero, o que tem que acontecer? Esse cara aqui, não é? Teria que ser zero. Então, o ângulo entre eles é quanto? 90 graus, eles são ortogonais. Então, dá para concluir bastante coisa usando essa formulazinha, tá? Então, para quem não lembra, vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vou usar essa fórmula aqui na derivada direcional, porque tá vendo que isso aqui é um produto escalar? Então, utilizando essa fórmula fica assim, ó. A norma do gradiente da f no ponto P multiplicado pelo comprimento, tudo bem? Do vetor U multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses dois caras. Certo? Bom, mas o que a gente sabe? Por construção, digamos por definição, quando a gente escolheu o U, a gente pegou ele como sendo um vetor unitário. Então o que acontece? Esse comprimento aqui, a norma do U vale 1. Então o resultado disso aqui é o seguinte, ó. Norma de gradiente da função no ponto P multiplicado pelo cosseno do θ, beleza? Multiplicado pelo cosseno do θ. Joia. Aí vamos lembrar um pouco de trigonometria, tá? A função cosseno, meus queridos, a função cosseno, os valores dela estão entre quê? A gente sabe que os valores da função cosseno, eles estão entre -1 e 1, concorda? Lembra daquela igualdade lá que a gente viu no cálculo lá, daquela identidade? Fala assim, o módulo do cosseno de θ é menor ou igual que 1, lembra disso? É a mesma coisa, então eu estou falando que todos os valores do cosseno, eles estão presos no intervalo -1, 1, certo? Então, qual que é o máximo valor que isso aqui pode atingir? Ora, se eu estou no intervalo -1, 1, o valor máximo que isso aqui pode atingir é o quê? É quando vale 1, porque tá entendendo? Se eu estou entre -1 e 1, o cosseno necessariamente está preso no intervalo -1, 1, o maior valor, tudo bem, que ele pode obter é o quê? É quando ele vale 1, certo? E para o cosseno de alguma coisa dar 1,
o ângulo θ tem que valer quanto? Tem que valer 0, tá vendo? Então o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, que essa expressão que está aqui, vou puxar um risquinho aqui, ó. Essa expressão aqui, quando que ela vai ter um máximo? Quando o θ ele for igual a 0, tudo bem? Porque quando o θ for igual a 0, o valor do cosseno de θ, ele vai valer quanto? Ele vai valer 1, que é o máximo que eu consigo obter para valor do cosseno. Então vamos juntar os cacos aqui e tentar concluir alguma coisa, ó. Então retornando, de onde que eu saí, ó? Eu saí daqui, da derivada direcional, tá vendo, ó? Saí daqui, ó. Então vou escrever aqui embaixo. Então a derivada direcional da função no ponto, a gente viu que vale a norma do gradiente da função no ponto multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o gradiente, certo? Do cosseno do ângulo entre o gradiente e o vetor u, que é o vetor que dá a direção. Tá legal? E nós acabamos de discutir que o máximo, tudo bem? O valor máximo, ó. O valor máximo, vou até trocar de cor aqui, ó. O valor máximo desse negócio, vale quanto? Vale quando esse cara aqui é 0 e esse valor do cosseno dá consequentemente 1. Tudo bem? Mas para esse ângulo aqui, para o ângulo θ ser igual a 0, vocês concordam que o gradiente da função, tudo bem? Ó, o gradiente da função no ponto e o vetor u, eles têm que estar na mesma direção. Tá vendo? Porque aí o ângulo vai ser 0. Porque, por exemplo, se o u tivesse aqui, ó, se o u tivesse, sei lá, fora disso aqui, caramba. Se o u, deixa eu tentar desenhar direitinho, pessoal, aqui, ó. Se o u tivesse, por exemplo, para fora aqui, que seja um pouquinho, você teria um ângulo aqui, né, ó. Você teria um ângulo θ aqui, ó. Vou colocar o u aqui. Teria um ângulo θ. Então repara que a situação em que eu tenho o máximo é quando os dois vetores, ó, o u e o gradiente, eles estão aqui, ó, um sobre o outro, que é quando o ângulo é 0. Tá legal? Então o que eu posso concluir? Eu posso concluir duas coisas, ó. Duas coisas. Isso aqui é muito importante, ó. Conclusão. Primeira coisa. O gradiente da função f no ponto P, ele aponta, indica ou dá a direção, tudo isso é a mesma coisa, do maior crescimento da função. Então aponta para a direção de maior crescimento da função f partindo do ponto P, tá legal? Então veja, então a gente acabou de discutir o seguinte, ó. A partir do ponto P, a gente tem um monte de possibilidades, né? De direções de vetores u, não é? Que vão dar as diversas derivadas direcionais infinitas, na verdade, né? Todas as direções partindo do ponto P. Aí eu falo assim, ó, mas qual que é a direção que tem o maior crescimento? Ou seja, qual que é a direção que o crescimento... Qual que é a direção que o crescimento é máximo? Tá legal? A direção que o crescimento é máximo é a direção do gradiente. Tá? Ou seja, o gradiente ele é o vetor que te indica assim, ó, se você quiser sair do ponto P usando a função f e quer escolher a direção de maior crescimento, siga a direção do gradiente. É como se o gradiente fosse uma bússola que apontasse sempre para onde a função cresce mais. Tá legal? Por essas considerações. E a segunda coisa que a gente pode concluir? E o valor desse crescimento, né? E quanto vale esse crescimento? Qual que é essa taxa
de crescimento máxima. Então, essa taxa de crescimento máxima vai acontecer quando esse cosseno aqui for 1, tudo bem? Então, quando o cosseno aqui for 1, do lado direito dessa conta vai ficar 1 multiplicado pela norma do gradiente, vai dar a própria coisa que está aí, né? Então, a gente pode concluir assim, ó, que o máximo, valor máximo, da derivada direcional, né, da função partindo do ponto P, é exatamente o valor da norma do gradiente dessa função calculado em P, tá? Exatamente isso, que é quando o cosseno vai dar 1, tá legal? Então, ou seja, o gradiente, além dele dizer, apontar a direção de maior crescimento, o tamanho dele, exatamente o tamanho do gradiente, é o valor dessa taxa de crescimento máxima, entendeu? Ou seja, se você quiser saber quanto que a função cresce, explicitamente o valor em número, basta você calcular o comprimento do vetor gradiente. Joinha? Pessoal, então para terminar a aula, vamos fazer aqui um último exemplo, tá? Usando a mesma função que a gente pegou lá no exemplo anterior, eu tenho a função x2 vezes y ao cubo menos 4y, e aí o exercício fala assim, ó, determine a direção e a taxa de crescimento máximo dessa função quando eu parto do ponto 1, 2, certo? Então, nós acabamos de discutir que quem indica a direção de crescimento máximo é o vetor gradiente, a própria direção do gradiente, e o que mais? E a gente sabe que o valor desse crescimento, dessa taxa, é o comprimento do vetor gradiente. Então, ou seja, o exercício se resume a calcular o gradiente, tá? Então, vamos lá, ó, vou calcular a derivada parcial da f em relação a x, que nós já calculamos, vou calcular de novo aqui, ó, vai dar 2x y ao cubo, tá? Tô fazendo aqui rapidinho. E a derivada parcial da f em relação a y, certo? Que vai ser o quê? Vai ser 3x2y2 menos 4, tá legal? Só que nós vamos calcular no ponto, ó, no ponto 1, 2. Então, eu vou vir aqui e vou substituir no ponto 1, 2. Então, derivada parcial da f em relação a x calculado no ponto 1, 2. Então, o resultado aqui vai dar 2 multiplicado por 1 multiplicado por 2 elevado ao cubo. E aí o resultado aqui, vamos lá, ó, 2 vezes 8, 16, né? É isso, ó, 16. E aí nós vamos fazer agora a derivada parcial da f em relação a y calculado no ponto 1, 2. Então a gente vai ter, vamos lá, ó, calculado no ponto 1, 2, então vai ser 3 vezes 1 multiplicado por, isso pessoal, ó, 3 vezes 1, né, que é o x ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, menos 4. Joinha. Então vamos calcular aqui, vai dar 3 vezes 4, 12, certo? Ó. Menos 4, o resultado vai ser 8. Eu coloquei o ponto 1, 2, deu igual, né, o outro. Deixa eu só ver, conferir aqui se eu não estou confundindo. O outro era 2 menos 1. Tá, eu peguei um ponto diferente, 2 menos 1. Beleza. Jóia. Então, se eu não errei conta, pessoal, é isso aí, tá? Então, vamos lá, ó. Quem é o vetor gradiente dessa função calculado no ponto P? É o vetor que tem coordenadas, então, 16 e 8, certo? 16 e 8. Então, o que acontece? A direção é a direção desse vetor, certo? Essa é a direção. Beleza? Então, você achou o vetor, você achou a direção, tá? Se você quiser pegar um vetor mais simples, você pode, tipo assim, como são múltiplos, né? A direção vai ser igual à direção do vetor 2, 1. Vocês concordam? A direção do vetor 2, 1, porque é múltiplo, né? Isso aqui é 8 multiplicado pelo vetor 2, 1. Então, só para fazer um desenhozinho aqui, ó, é como se eu pegasse aqui, ó,
na coordenada x, o valor 2, tá vendo? Ó? E na coordenada y, o valor 1. E a direção do vetor, o desenho vai ficar meio zoado aqui, gente, mas é só para ter uma ideia. Ó. A direção do vetor vai ser essa aqui, tá vendo? Ó? É esse vetor aí que eu desenhei, o vetor 2, 1. Tá? Essa é a direção do crescimento. Claro que aqui está na origem, né? Mas eu tô pensando partindo do ponto 1, 2, esse vetor. E aí, qual que é o valor, tá? O valor desse crescimento. E o valor desse crescimento, meus queridos, a gente calcula fazendo a norma do gradiente, né? Então, eu vou calcular aqui a norma do vetor gradiente da f em p. Vamos pegar aí, ó, 16 elevado ao quadrado somado com 8 elevado ao quadrado. Isso aqui eu vou extrair a raiz quadrada. Então, o 16 é 2 elevado à quarta, né? Então, vai ficar 2 elevado à quarta elevado ao quadrado. E aqui eu vou ter o 8, que é 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Tudo isso com a raiz quadrada. Aí multiplica isso aqui, né? Vai dar assim, 2 elevado a 8 somado com 2 elevado a 3 vezes 2 é 6, né? Tudo isso com uma raiz quadrada aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. É igual a 2 elevado a 6 que multiplica 2 ao quadrado mais 1, tá vendo? Ó? Eu tirei o 2 elevado a sexta em evidência, né? Porque eu multiplicando 2 elevado a sexta por 2 ao quadrado dá 2 a 8. Aí esse cara que está multiplicando sai da raiz, né? Porque aí vai dar 2 ao cubo fora da raiz, né? Que tira a raiz do 6 aí dá 2 vezes 3 é 6, então tira, fica assim. Multiplicado por raiz de 5, que é a raiz de 4 mais 1, que é o que está dentro do parênteses, né? Então isso aqui, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 2 ao cubo é 8, vai dar 8 vezes raiz de 5. Esse é o resultado, tá? Então, respondemos aí o exercício. Então, a direção do maior crescimento é a direção do gradiente, né? Que é a direção do vetor 2, 1, né? Depois que eu simplifiquei o gradiente aqui, que eu fiz esse desenhozinho ótimo aqui, certo? E o valor desse crescimento está aqui, ó. Essa taxa é 8 raiz de 5, ou seja, é o máximo que essa função cresce partindo desse ponto que a gente escolheu. Tudo bem? Pessoal, é isso. Por hoje é só, tá? Então, tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem lá no AVA. E aí, com essa aulinha aqui, vocês conseguem resolver os exercícios da lista, tá? Abração aí para todo mundo. Até a próxima.